aqui para o texto bíblico. O texto bíblico, nós estamos em João capítulo 7, tá? E os 3 versículos, né, 13, 14 e 15, dizem o seguinte: todavia ninguém falava dele, de Jesus, abertamente. Jesus aqui já está em Jerusalém e está fazendo um trabalho, e está atuando de maneira discreta, sem aparecer tanto. Não queria, né? Dentro do projeto que ele entendia da graça, ele não podia provocar ainda os líderes religiosos. Todavia, ninguém falava dele abertamente com medo dos judeus, com medo dos líderes religiosos. Líder religioso é o cão, né? Então, com medo dos líderes religiosos. Porém, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. No meio da festa, quando está no auge da festa, muita gente já está se movimentando. Então, ele vai para o templo e ele começa a ensinar lá no templo. O templo não é como a gente conhece, não. O templo de Jerusalém tem lá o templo principal, que ninguém entra, só os sacerdotes. Tem uma área, né, ali, e tem as vários espaços ao redor, não é? E então Jesus provavelmente está nesses espaços ao redor, tá? Aquela parte mais de dentro não era, o povo não entrava com muita facilidade. Porém, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E maravilhavam-se os judeus, aí também os líderes, dizendo: como este sabe as Escrituras, não as havendo aprendido, né? Não tendo com quem aprender. Por que ele sabe tudo isso? Então vamos analisar aqui algumas coisas. Primeiro, medo dos líderes religiosos, né? Eles estavam com medo, então ninguém tinha, as pessoas não falavam abertamente sobre Jesus com medo da reação daqueles líderes religiosos, que em nome de Deus podia fazer alguma coisa contra eles se eles falassem a respeito de Jesus, né? Jesus se manifestou no meio da festa, subiu e ensinava nos pátios, né? Os pátios do templo, não dentro do templo em si, mas os pátios ali onde as pessoas ficavam. E dentro do projeto da graça, o momento certo de Jesus fazer isso. Admiração dos líderes religiosos. Como sabe tanto das Escrituras, não havendo aprendido? Isso é uma má informação sobre Jesus, né? Isso não é uma realidade. E eles sabiam disso. Ou pode ser também uma maneira de João ter entendido tudo e escrito para os gnósticos. Tá? Mas não condiz com a realidade, porque os líderes religiosos, eles sabiam do grande potencial de Jesus. Veja só, ele era mestre reconhecido. Isso quer dizer que ele tinha conhecimento das Escrituras, né? Então veja, por ser discípulo de um mestre, então assim é que ele era entendido como mestre também, por falar frente à sinagoga, se ele falava na sinagoga, né, ensinava, era chamado à frente para falar, isso somente um mestre poderia fazer. Outra coisa, por autoridade de apedrejamento. Naquela época, você só podia apedrejar uma adúltera ou qualquer outra situação, né, como foi o caso, por exemplo, de Estevão. Você só podia ser apedrejado diante de um mestre. Era esse mestre que dava autorização, a presença desse mestre dava autorização. No caso de Estevão, foi Paulo, né? Dava essa autorização para apedrejamento. E reconhecido por Nicodemos, que também era mestre. Mestre, nós sabemos que tu és mestre, Nicodemos falando. Então, essa ideia de dizer que eles ficaram admirados por... Como é que ele sabe todas essas coisas se ele não aprendeu com ninguém? Não condiz com a realidade, né? Ou esses líderes religiosos estavam mal informados, ou estavam querendo enganar as pessoas, dizendo que Jesus não era alguém preparado, ou João, né, João Evangelista, falando aos gnósticos
achou por bem mencionar desse jeito. Tá bom? Então, algumas dessas coisas aí. Mas que os líderes religiosos sabiam que Jesus tinha autoridade no que ensinava, isso eles sabiam muito bem. Tá bom? Muito bem.